Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Tassi Cerqueira e aqui a gente faz vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, vlogs de viagem e o que mais me der na telha. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe quem eu sou, meu nome é Tassi, eu já me apresentei e eu morava na Califórnia e acabamos de mudar, eu e minha esposa, para o estado de Washington State. Mudamos para a cidade de Seattle. Já fiz alguns vídeos, né? Se você voltar aí, você vai ver porque que a gente saiu da Califórnia, fazendo... que mais? Acho que foi só esse, né? É que eu já fiz alguns vídeos antes e uns que vão sair depois desse, então tô meio perdida. A gente mudou e eu vou fazer um tour no nosso novo apartamento. Bem-vindos ao nosso cafofo. Bom, deixa eu falar pra vocês, a gente acabou de entrar aqui, vou mostrar pra vocês cada cantinho, mas já tem algumas coisas aqui, vocês podem ver aqui, algumas coisas aqui, porque a gente tinha coisas no nosso... no fundo do nosso carro, né? Tipo, na mala do nosso carro. E aí, quando a gente veio aqui receber as chaves, há 2 dias atrás, a gente já deixou algumas coisas aqui pra gente não ficar pra cima e pra baixo com as coisas dentro do carro, já que a gente tá ficando no Airbnb, e nosso Airbnb é bem pequenininho. Mas vocês vão conseguir ver bonitinho como é nosso apartamento. E eu vou falar de preços, como foi que a gente achou, por que a gente decidiu pegar esse apartamento, porque o tempo que a gente vai ficar aqui nele. Enfim, vou tentar dar o máximo de detalhes possíveis pra vocês meio que entender a full picture, né? Tipo, o cenário completo da nossa mudança. Aqui é a porta e aqui tem logo a geladeira e a nossa cozinha. Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, né, toda vez que você aluga um apartamento ou uma casa, enfim, geralmente vem com as coisas da cozinha. O fogão, a geladeira, armários. Ups! Intruso! Que a Lena tá trazendo mais algumas coisas que a gente comprou ontem no mercado. E aí vem essa geladeira e tal, vem com tudo completinho na cozinha, né? Diferente do nosso outro apartamento, a cozinha e a sala, elas já são conectadas, né? Bem pequenininho, você vai ver a diferença. Se você já assistiu o vídeo do nosso apartamento lá na Califórnia, você vai ver que aqui, né, é um pouco menor. Uma vez que você tá aqui nessa área, né, que é a sala, a cozinha, aqui a gente tem um pátiozinho. Dá pra botar uma cadeirinha aqui, dá pra poder... né, agora tá meio, tipo, fim de primavera, início de inverno. Então dá pra gente relaxar um pouquinho aqui fora, quando tiver quentinho. Deixa eu fechar que tá frio. E aí aqui, vindo pra cá, tem nosso quarto. Ele é bem menor do que o nosso apartamento na Califórnia. Tem 2 janelas ali. Então ele é bem claro assim, né? Ele tem bastante luz natural. Só que eu tô com uma mão só e fica difícil de abrir pra vocês verem, sabe? Tá vendo? Então, se abrir aquela ali, dá bastante luz. E tem luz no teto também, o que é uma maravilha. O closet é uma vergonha. Ele é muito pequenininho, ele é basicamente pra uma pessoa, muito pequeno. Mas a gente vai se virar, até porque a gente doou muita coisa. Então, é pra gente conseguir caber a maior parte das nossas coisas aqui. E aqui, nosso banheiro. Uma coisa que a gente queria muito era ter um apartamento com lavadora e secadora dentro, pra gente não fazer aquela ida e vinda de limpar, de lavar roupa lá, como é que chama? Numa lounge, como é que chama? Basicamente aquele lugar que a gente lava roupa aqui nos Estados Unidos. Ou você vai numa lavanderia pública e você paga pra lavar, ou você tem a lavanderia dentro do seu condomínio que você divide com outras pessoas que moram no condomínio. Era assim que a gente fazia. E aquela linha queria muito que a gente tivesse uma no nosso apartamento, porque geralmente quando a gente ia lavar, acumulava muita sujeira debaixo dessas coisas aqui, as pessoas não limpavam, ficava meio grossas, né, meio nojento. Então tem essas estantezinhas aqui que servem pra poder, como storage, né, pra gente guardar coisas que a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. Tem planos, né, e tal, mas nada certo. E nosso banheiro. Uma coisa que eu não sou muito fã é de ter banheira dentro do apartamento. Eu prefiro um chuveirão mesmo, mas infelizmente isso aqui é muito comum em apartamentos, né, aqui nos Estados Unidos. E essa aqui é a vista, né, do nosso quarto pra cozinha, sala. Deixa eu sentar aqui pra poder conversar um pouquinho mais com vocês. Vamos começar. Esse apartamento, ele é bem menor, né, como eu já falei, do que o apartamento que a gente morava na Califórnia. O da Califórnia era 700 square feet
E esse aqui é 400 ou 450 square feet. Bom, a gente vai ficar nesse apartamento aqui por cerca de 6 meses. Foi o contrato que a gente pegou. A gente pegou um contrato de 6 meses, porque a gente alugou ele sem estar aqui na cidade, pesquisando a região que a gente queria ficar, mais ou menos no que a gente queria dentro do apartamento, na questão de preço, sabendo que a gente ia estar sem trabalhar, a gente está sem trabalhar nesse... Kelly! What's happening? A gente escolheu o apartamento sem estar aqui mesmo, né? Então a gente acabou acertando, né? Porque o ideal é que você visite o apartamento, que você vai mudar e tal, para você não ter nenhuma surpresa. Eu particularmente não queria mudar, você tem um lugar assim em mente pra gente vir. Então, para mim foi importante que a gente tivesse um lugar, e como para Kellyanne era importante ver o apartamento, a gente entrou nesse consenso. Tá bom, a gente pega um apartamento por 6 meses e se a gente gostar, a gente continua. Se a gente não gostar, a gente aluga outro lugar, porque a gente já vai estar na cidade, a gente vai ter tempo de explorar outras áreas, descobrir onde a gente quer morar, se a gente quer morar mais perto da cidade ou não, porque isso aqui é uma coisa diferente, a gente tá mais perto da cidade, a gente tá mais perto do centro de Seattle. Então, assim, não é exatamente no meio onde tá todos os prédios comerciais, mas é próximo o suficiente pra gente pegar ônibus com facilidade, andar para os lugares com facilidade. E era uma coisa que eu sentia muita falta. Por estarmos mais próximos da cidade, o apartamento, eles diminuem de tamanho e crescem no preço, né? Então acabou que a gente, no preço, em questão de valor, o que a gente pagava no nosso outro apartamento era basicamente, né, se a gente tivesse continuado o nosso contrato de 1 ano, teria ido para 2.050, algo assim. E esse apartamento é 1.850, então assim, basicamente, questão de preço, tá bem próximo, porém, aqui a gente tá pagando teoricamente um pouco mais caro em relação ao que a gente tava pagando lá na Califórnia, porque aqui é um apartamento menor. No entanto, nosso apartamento hoje, se a gente estivesse entrando hoje, né, ele estaria por volta de 2.300 dólares, né? Eu chequei para ver, tipo, logo que a gente saiu, chequei o preço do apartamento. Ou seja, a gente tá ainda economizando 450 dólares, só que a gente diminuiu no tamanho do apartamento, né? Aí para alguns, você pensa assim, poxa, Tássia, mas você diminuiu, tá indo para um apartamento menor, com menos espaço e tal, é realmente vantajoso? Pra gente, nesse momento, por quê? Eu quero estar muito mais próximo da cidade, eu cansei dessa vida de subúrbio, daqui nos Estados Unidos, de você ficar muito longe das coisas, de precisar de carro para tudo. Eu queria ter uma vida um pouco mais na cidade mesmo. Se vocês não sabem, nossa, quase rotei. Se vocês não sabem, eu já morei em São Paulo, eu sou de Salvador, né, mas já morei em São Paulo, e morar em São Paulo foi um dos melhores anos, assim, pra mim, em termos de locomoção. Tinha ônibus na porta da minha casa, que me levava pro metrô que ia pra tudo quanto é canto, norte, sul, leste, oeste da cidade. E aí do metrô podia pegar ônibus, podia andar no centro da cidade, pra vários lugares a pé. Eu andava muito. E às vezes eu dava preferência a andar em certas situações do que pagar transporte público, né? Porque vida de estudante, né? Vocês sabem. Então, eu gostava muito dessa vida na cidade. Só que ao mesmo tempo, eu não morava na cidade lá em São Paulo. Eu morava em Capão Redondo, né? Não sei se muitos conhecem, mas basicamente é tipo uma favela, né? Uma favela mais pacificada de São Paulo. Né, na parte, pelo menos, onde eu morava, por causa da faculdade, eu fazia faculdade lá e tal. Então, eu tava mais afastada do centro, ia pro centro o tempo todo, e gostava dessa vida, né, enfim. Mas eu não queria morar, por exemplo, morar no subúrbio e ter 2 carros e, tipo, vir pra cidade. Eu não queria isso, eu queria andar novamente, sabe? Eu queria estar perto das pessoas, poder interagir com as pessoas no dia a dia. É uma coisa que eu sinto muita falta, que é a coisa da comunidade, a coisa que, né, eu falei no vídeo porque a gente saiu da Califórnia, que eu sentia falta. Então, pra mim, faz sentido estar na cidade nesse momento, né? Então, e vai me dar a oportunidade de ver realmente se eu tô numa fase que realmente eu vou gostar de estar na cidade, ou se talvez eu queira me afastar um pouquinho mais, não tipo ir pro interior daqui da Washington, mas talvez descer mais umas 10 milhas, né, para baixo, pro sul, pro leste, enfim, sair um pouco mais do centro. Não sei, a gente vai descobrir. Esses são os 6 meses que a gente vai ficar aqui. Como eu falei, né, em termos de preço, a gente tá pagando um pouco mais, porém com essas vantagens todas que eu falei pra vocês, né, da gente ter acesso à cidade, tal. Mas assim, pra dar uma ideia pra vocês dos preços de apartamentos aqui nessa região, varia bastante. Na cidade, é muito difícil você achar algo mais barato do que, sei lá, 1.700, 1.750 dólares por mês.
Pra você achar, por exemplo, esse aqui que foi 1.850, é um apartamento sem amenities, sem academia, sem piscina, sem essas coisas extras que vários condomínios oferecem. Se vocês querem estar num apartamento que oferece isso tudo, provavelmente vai sair pelo menos na casa de 2.100, 2.200 dólares. Um apartamento que possa ser desse tamanho, se pá, um pouco menor, besteira maior, assim. Não, então é muito difícil você achar um apartamento do tamanho que a gente tinha aqui, sem que você tenha que pagar mais. Então, pra você achar um apartamento do tamanho do nosso aqui, provavelmente você vai pagar 2.600, 2.700, nessa faixa aí. E não é nesse lugar que a gente tá ainda nesse momento, eu e a Kelly. Aqui, quanto mais perto da cidade, mais caro, e menores os apartamentos. Então, se você quer apartamentos maiores, você paga mais caro. E quanto mais ao redor do centro, mais para fora do centro, você paga menos e você consegue lugares maiores. É tudo sobre encontrar o lugar que faz sentido para vocês. Então, a gente acha que a gente já tem uma noção mais ou menos de que a gente não vai ficar aqui para renovar contrato nem nada do tipo. Por quê? Mas tá, se vocês acabaram de mudar, nem mudaram direito antes, já sabem isso. Eu já sei disso por vários motivos. A gente quer um espaço um pouquinho maior. Segundo, a gente quer um espaço que a cozinha e a sala se separem um pouquinho. Eu quero um lugar que tenha amenities, né, que tem academia, que tem um rooftop, que vários apartamentos aqui tem, é muito comum aqui em Seattle ter. Então assim, a gente já sabe que não é o apartamento que a gente vai ficar, que a gente quer, ficar muito tempo, que nem a gente ficou lá na Califórnia. Mas, eu tava falando isso com ela ontem, considerando o fato que a gente alugou sem ver o apartamento, basicamente a gente alugou nosso apartamento vendo o layout do apartamento de baixo da gente, que é o mesmo formato, viu o que era e confiou que o apartamento aqui ia estar de boa, né? Então assim, para o que a gente encontrou, o apartamento tá muito tranquilo, não tem nada tipo assim de que fosse o bicho de 7 cabeças, que falasse assim, nossa, tá, se a gente fez o pior negócio do mundo. Não, o preço tá ok, perto dos lugares que a gente está procurando, e não é um apartamento sujo de jeito maneira, mas tem uns detalhes assim que pra Kellyanne pesa. O closet é muito pequeno, então é um apartamento pequenininho mesmo. Então assim, daqui a uns 2, 3 meses a gente vai começar a pesquisar de novo pra onde que a gente vai, né, e tal. E como a gente tá sem trabalhar nesse momento, né, a gente vai arranjar trabalho e tal, e aí a gente vai saber quanto a gente pode pagar mais pra estar num apartamento um pouco maior, um pouco melhor, ou um pouco mais afastado. A gente não sabe ainda, gente. Quando a gente chegar lá, possivelmente vocês saberão. Mas é isso, esse é o nosso apartamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Pra vocês ficarem até aqui, um beijo, vejo vocês em breve. Bye!